eu acho fundamental para a nossa universidade mantermos o vestibular próprio. E eu explico por quê. Quais são as principais diferenças? O vestibular, o Enem, não vou explicar o que é, que todo mundo sabe muito bem o que é, né? 2 dias de prova, com 180 questões, eu nem lembro, mas são 180 questões, né? E tem o dia da redação, né? O vestibular da Unicamp ele é feito em 2 fases. Uma primeira fase com questões de múltipla escolha e uma segunda fase em que as questões todas elas são abertas. E isso é fundamental para nós, porque quando a gente fala de questões abertas, é porque nós estamos deixando bem claro que nós cobramos bastante dos estudantes a leitura e a interpretação. O Enem, da maneira como ele tem desestimulado a leitura dos estudantes. O Enem, da maneira como ele tem estimulado os estudantes a aprender os caminhos para eliminar a alternativa e não necessariamente entender um fenômeno científico ou aplicar a ciência no seu cotidiano, ou mesmo ter uma posição crítica em relação a um determinado assunto. Então, nesse sentido, é compreensível que se faça num projeto como o Enem, milhões de inscritos, ou mesmo num vestibular como o nosso, de primeira fase, que tem aproximadamente 70 mil pessoas inscritas, que você faça a múltipla escolha, porque ela funciona como uma primeira peneira. Mas é fundamental para uma universidade que quer alunos que sejam protagonistas do conhecimento, que a gente possa distinguir entre esses candidatos a uma vaga numa universidade como a Unicamp, que esse estudante possa formular as hipóteses e que ele possa demonstrar caminhos para poder solucionar as questões que são apresentadas ali. Então, nesse sentido, nós nos sentimos mais confortáveis com a nossa prova do que com o Enem. Então, por isso, a prova... e aí tem o outro dado, a autonomia da universidade. No Enem, nós não seríamos convidados para nada. E na Unicamp, nós fazemos a prova com a nossa cara. E quando eu digo que é a prova com a nossa cara, é uma prova crítica, é uma prova com a defesa incontestável dos direitos humanos. É uma prova que tem polemizado nas diversas áreas, do ponto de vista, não é polêmica pela polêmica, mas porque faz com que os estudantes possam e tenham caminho, possam refletir sobre situações e tenham caminhos para poder se posicionar no mundo em que nós vivemos. Eu vou te dizer que, desses anos todos que eu estou, nós tivemos uma questão, um ano, que gerou uma polêmica do ponto de vista jurídico, de questionamento de entidades, assim, e que foi uma questão de química. Não foi uma questão de filosofia, de história ou de letras, foi de química. Porque a questão, ela pedia, olha que questão interessante, ela pedia que o aluno, no contexto da mudança lá da chamada lei do veneno, a lei do rótulo do agrotóxico, pedia para o aluno responder a um deputado, escrever, mandar uma mensagem para um deputado, dizendo por que é que ele não deveria ser favorável à lei. Em resumo, a lei diz o seguinte, que você não precisa mais colocar o efeito nocivo da fórmula como um todo, mas você coloca o efeito nocivo de cada um dos componentes químicos isoladamente. O aluno tinha que ler aquilo ali e perceber esta relação. Não precisou de conta, não precisava de nenhuma coisa que não fosse a inferência de saber que, acopladas certas propriedades e soluções químicas, isso geraria... Então, isso gerou, por parte da associação das empresas que produzem, dos fabricantes de agrotóxicos, um questionamento em que isso não era ciência, que nós estávamos... Não, e é ciência, obviamente, feita por professores com nós. Então, essa é a posição, de que mesmo na prova de química nós vamos falar a respeito de temas. A prova de física estava falando a respeito das queimadas, comparando o que leva a se nós tivéssemos o que propaga mais rapidamente uma queimada no Amazonas ou uma queimada no Pantanal, considerando os fenômenos físicos e, obviamente, climáticos que envolvem tudo isso, né? Ora, isso é uma liberdade que nós temos porque nós queremos acompanhar o debate, nós queremos fazer uma prova com os estudantes que são do mundo de hoje. Não quero fazer uma prova que vá buscar demandas ou informações pura e simplesmente que eu possa obter, por exemplo, numa rápida pesquisa, certo? Então, a gente não quer uma prova que seja uma decoreba. Isso eu não estou dizendo que o Enem seja. O Enem é muito bem formulado, como questões e tudo mais. Porém, essa segunda etapa, ela é fundamental.
Então, os alunos hoje em dia estão perdendo o treino da escrita, e sabemos que o treino da escrita é onde você reflete mais, porque você precisa não apenas saber o que vai escrever, mas tem que ter a preocupação de ser claro e preciso naquilo que está escrevendo. Então, para nós, e aí vamos pegar, para nós, Unicamp, é isso que faz valer a pena manter um vestibular próprio. E tem um outro dado, que é o fato de que nós, ao fazermos a nossa prova, nós não fugimos de nenhum assunto. Por exemplo, o Enem, por conta das interferências políticas que não tinham tido até aqui, ele passou a ter uma postura, por exemplo, na minha área de história, em que não cai assunto como ditadura, não cai populismo, não cai escravidão. Então, você imagine agora, aquele cursinho da elite, não estou falando de vocês que têm um super papel social de formação para a cidadania. Aquele cursinho dizendo, não, isso aqui não cai. O que o professor vai fazer? Ah, então vamos falar de Império Bizantino, porque Bizantino é provável que cai. E cai, e caiu. Entendeu? Vamos falar de Código de Hammurabi. Ora, meu amigo, falar Código de Hammurabi é óbvio que é importante, mas isso é repertório cultural. Isso não é um conhecimento que necessariamente a pessoa vai aplicar ou que necessariamente ele vai fazer correlações com o mundo que se vive. Então, tem uma interdição e a gente não quer isso. Então, esse é o lugar que a prova da Unicamp, eu diria assim, essa primeira fase, ela dialoga com o que os alunos trazem de bagagem do seu ensino médio. E a segunda fase, ela dialoga com quais são as perspectivas da Unicamp para um aluno protagonista e que ajude a produzir conhecimento, produzir ciência e transformar a sociedade. Nós não queremos produzir ciência por produzir ciência, para liderar, para ter posição de destaque em ranking. Nós queremos ser relevantes na transformação da sociedade brasileira. Queremos que o estudante que passa pelas nossas cadeiras atue de uma maneira protagônica na sociedade e que atue com os princípios que nós defendemos. Né? Valorização da ciência, sem negacionismos. E assim você pode olhar, veja os temas das nossas provas de redação dos últimos 5 anos. Primeiro tema de redação do ano que eu entrei, primeira prova que eu tornei, o tema foi fake news. O ano passado foram as estátuas, tem sempre duas propostas. O ano passado, uma foi sobre a questão das estátuas e a outra, tema super atual, né? E a outra era sobre nossa, me fugiu agora a necropolítica e o contexto da pandemia. E pedindo um relato pessoal em torno disso. Então, só para vocês perceberem, um outro ano foi de uma professora perseguida porque queria ensinar filosofia, e é um debate e tal. E a gente posiciona esses temas. Então, nesse sentido, a gente faz uma prova própria com as nossas características e a cara da nossa prova. E o Enem, ele é muito bom, ele é muito útil, mas se ficarmos todos com um único processo, e aí agora vem a parte que eu acho que pouca gente olha. Não é o Enem, mas o SISU, ele acaba tornando-se extremamente elitista, no sentido de que ele permite que os estudantes circulem pelo país. É verdade. Só que aí eu pergunto, os alunos circulam de onde para onde? Digo de uma maneira mais clara, se não está sendo explícito. Em cursos de alta concorrência, de muito prestígio social, como, por exemplo, na medicina, nós temos estudantes paulistas espalhados por todas as universidades. O inverso não acontece. Ou você acha que os 20% de vagas que a Unicamp tem, ou a USP, ela está ocupada por estudantes vindos de onde? Então, acho que por aí nós temos algumas respostas. Né? Então, nesse sentido...